Amém? Amém. Colheita, né? Coloquei o título aí. O título dessa palavra que nós vamos trazer hoje é colheita, né? Tá aí, colheita farta, né? Porque todo mundo quer ter uma colheita farta, né? Ninguém quer ter qualquer tipo de colheita, não é verdade? Então, nós vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito disso, né? Sobre termos uma colheita farta, né? Nós queremos ter colheitas fartas em nome de Jesus. E para isso, nós temos algumas dicas, né? E orientações da própria palavra do Senhor, né? Deus, através da sua palavra, ele faz vários paralelos com a palavra, né? Com relação à natureza, às coisas que acontecem naturalmente no mundo, né? E nós podemos pegar isso para que nós possamos aprender também. Amém? Então, uma das coisas que a gente já começa aprendendo com relação à colheita é o seguinte: antes da gente entrar na palavra, na Bíblia propriamente dito, eu queria falar a respeito das verdades com relação à colheita sobre a natureza, tá bem? O que a natureza, quais são as verdades que a natureza nos traz com relação à colheita, tá? Nós temos quatro coisas, tá, que eu quero colocar para a gente já introduzir nessa palavra, para a gente entender a respeito disso, tá bom? Quatro verdades da natureza com relação à questão da colheita. Ok. A primeira é: não existe colheita sem plantio, tá? Essa é a primeira verdade, anota aí, tá bom? Primeira verdade sobre colheita: não existe colheita sem plantio. Se a gente trazer para o conceito bíblico, que a gente conhece muito bem, a questão da semeadura, né? Semear. Então não existe colheita se eu primeiro não semear. Primeira verdade, anota aí. Segunda verdade é que a colheita é sempre depois do plantio. Ou seja, a colheita é sempre depois da semeadura. Tudo que eu estou falando parece muito óbvio, tá? Mas quando a gente for trazer a palavra para a nossa vida, você vai perceber que não é tão óbvio assim. Pelo menos na prática, no nosso dia a dia, a gente não trata essas coisas de forma tão real e óbvia assim, tá bom? Primeiro, não há colheita sem plantado primeiro. Segunda verdade, a colheita é sempre depois da semeadura, a colheita é sempre depois do plantio. A terceira verdade, nós sempre colhemos aquilo que nós plantamos, tá? Eu sempre vou colher aquilo que eu semeei. A semente, ou seja, a semente que eu coloco para ser plantada é aquilo que eu vou colher, tá bom? Ou em outras palavras, se eu plantar uma semente de feijão, eu vou colher feijão. Se eu plantar arroz, eu vou colher arroz. Se eu plantar milho, eu vou colher milho. Ou seja, aquilo que eu plantar, eu também vou semear. Essa é a terceira verdade, tá? E a quarta verdade é: eu sempre vou colher mais do que eu plantei. A colheita, ela é sempre maior do que o plantio, tá ok? Então, essas são quatro regras. Essas são quatro regras básicas, tá? Com relação à colheita, tá bem? Que nós encontramos na natureza, tá bom? Eu nem entrei na Bíblia ainda, tá? Quatro verdades com relação à colheita que nós encontramos na natureza. Então vamos lá, rapidinho repassando as quatro. Primeiro, não existe colheita se não houver plantio, tá? Então não adianta eu querer colher aquilo que eu não plantei. Eu preciso plantar para poder colher. A segunda verdade, a colheita é sempre depois do plantio. Então, primeiro eu planto e depois nós só colhemos aquilo que nós plantamos. E quarta verdade, a colheita é sempre maior do que o plantio. Tá? Aparentemente parece que eu entreguei tudo assim de começo, de cara já, né?
Mas eu quero agora fazer um paralelo entre a verdade, as verdades da natureza com relação à verdade da palavra de Deus, tá bom? Não são contradições, pelo contrário, né? A assinatura de Deus está em absolutamente tudo, né? Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, ele criou e ele colocou a sua assinatura em absolutamente tudo. Tanto é que a palavra de Deus sempre traz paralelos, né, aqueles ensinamentos que Deus traz para os seres humanos, para nós, para os homens e mulheres, ele sempre traz com comparações com relação à natureza, né, que também é criação de Deus. Né? Então, a gente vê tanto no Antigo Testamento vários profetas utilizando disso, né? Trazendo paralelos de situações da nossa vida com relação a coisas que acontecem na natureza. E no Novo Testamento a gente vê muito isso também, inclusive Cristo. Né? Cristo diversas vezes, Cristo muitas vezes, ele cita questões da natureza para fazer comparativos com a nossa vida. Né? Inclusive a parábola do semeador. Né? Ele traz esse paralelo entre a semeadura com relação à nossa vida. Né? Eu não vou tratar da parábola do semeador hoje, tá? Até poderia, mas a Bíblia é muito rica, a Bíblia tem muita coisa que a gente pode utilizar e eu queria falar mais um pouquinho a respeito dessas verdades a respeito da colheita. Uma coisa é fato, tá? Você pode até me dizer aí, você pode até comentar aí. Você quer colher? Você quer colher na sua vida? Você quer ter uma colheita? Eu quero que você coloque aí para mim. Você quer colher? Comenta aí. Eu tenho certeza que sim, todos nós queremos colher, né? E quando a gente fala em colher, ninguém, né, nem deve estar pensando na possibilidade em colher alguma coisa. É óbvio que todos nós vamos estar falando em colhermos coisas boas, né? Em termos uma boa colheita, com coisas produtivas para cada um de nós, né? Então, a primeira verdade é que sim, todos nós com certeza queremos colher. E com certeza também queremos colher coisas boas, ok? Mas se nós começarmos a usar essas verdades que eu trouxe da natureza e trazer para a nossa vida, nós vamos ver que se nós queremos colher, e sim, nós queremos colher, temos que ficar atentos a essas verdades com relação à colheita, tá? Aquelas verdades que eu já citei, né? Não existe colheita sem semeadura, então a primeira verdade é: se eu quero colher, eu obviamente preciso plantar, ok? Nada vem de graça, né? Só a salvação é de graça, né? Fora isso, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente tenha esse retorno, tá? A Bíblia, como eu sempre falo, a Bíblia é recheada muitas promessas, né? E só que toda promessa ela é condicionada, tá? Toda promessa de Deus ela é condicionada, ou seja, tem uma condição, né? Então, assim, como eu acabei de falar, fora a salvação que é de graça, né? Todas as outras coisas têm um preço, né? E o preço, muitas vezes, que nós temos que pagar é o preço de tomarmos uma ação, de plantarmos, de semearmos, né? Nós precisamos semear para que nós possamos colher, tá bem? Então, quando eu vou semear, aqui vem a primeira parte, já entrando biblicamente, quando eu vou semear, eu preciso estar atento à semente, né? Lembram das verdades que eu citei? Não existe colheita sem plantio, sem semeadura. Eu só colho depois que eu planto, né? Qual que era o terceiro? Nós só colhemos aquilo que nós semeamos, né? E a colheita ela é maior sempre do que o plantio, né? Um exemplo claro disso, eu sempre gosto de citar o milho, porque é fácil da gente observar, né? Um grão de milho você planta
e cada espiga de milho tem muitos grãos de milho, né? Então você vê ali a proporção, né, de um para muito mais, né, do que aquele um que foi semeado, né? Então a gente sempre acha difícil plantar, né? A gente sempre acha difícil investir, fazer a nossa parte, né? Só que a gente tem que observar que aquilo que a gente colhe é sempre muito maior do que o que a gente planta. Se a gente começar a mudar a nossa perspectiva a respeito do plantio, visando a colheita, nós vamos observar que, por mais trabalhoso que seja, ele sempre compensa, ele sempre vale a pena, né? Sempre vale a pena nós semearmos, porque o retorno, a colheita, ela é sempre maior, né? Mas aí é que vem a atenção, né? Aí que vem o detalhe, porque, como eu disse, nós temos que prestar atenção na semente, né? É fato que a colheita sempre vai ser maior do que o investimento do plantio. Aquilo que muito mais, né? Acontece que se a semente não for boa, automaticamente a colheita também não vai ser. Por isso eu preciso prestar atenção na semente que eu estou plantando. Vamos ver, abrir a palavra em Gálatas, ou a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos abrir lá. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Diz assim: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu vou ler o 9 também. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Ok? Então aqui a gente tem, nesses 3 versículos, apenas 3 versículos, a gente tem aqui várias questões a respeito disso tudo que nós estamos tratando, né? A gente já observa que dentro das verdades da natureza a respeito de plantio e colheita, a gente já vê aqui nesses 3 versículos, nesse texto bíblico, várias verdades dela correspondendo, né? Aquilo que nós já falamos na introdução da mensagem. No versículo 7, ele já começa dizendo: Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Isso já entra naquela verdade que nós falamos. A gente só colhe aquilo que a gente planta. Então, não adianta eu querer esperar algo para a minha vida se eu não estou investindo exatamente isso na minha vida, para a minha vida, ok? Então, por exemplo, não adianta eu ficar esperando receber atenção, um exemplo, tá? Bem básico. Não adianta eu esperar receber atenção se eu não estiver dando atenção. Não adianta eu querer, isso vale de forma geral, né? A gente poderia usar, por exemplo, para casais, né? Um casal, por exemplo, né? Minha esposa não me dá muita atenção. Aí vem a pergunta: você tem dado atenção? Né? Porque você vai receber aquilo que você planta, né? Mas isso não é só para casal, isso na verdade é para qualquer tipo de relacionamento, né? Eu só vou receber atenção se eu estiver dando atenção, né? E aí a gente pode para qualquer outra área. Amor, por exemplo. Eu não me sinto amado por ninguém. Bom, alguém se sente amado por você? É uma boa pergunta, né? Por quê? Porque eu preciso semear algo que eu quero colher de volta, né? Eu não tenho sido, eu tenho orado, e eu não tenho sido respondido por Deus, eu não me sinto, não sinto que Deus tem me respondido, eu não sinto que Deus tem atendido as minhas orações. Aí a gente faz uma pergunta: será que você tem semeado? Será que você tem semeado para com Deus? O que é semear para Deus, né? De repente alguém pode estar perguntando. Bom, eu vou dar um entendimento assim bem geral, tá? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso, mas um entendimento bem geral seria o seguinte:
Semear para Deus é obedecer a Deus, tá? Se a gente fosse resumir bem resumido mesmo, seria isso. Semear para Deus seria cumprir a sua palavra, tá? Obedecer a sua palavra, né? Ler a palavra, compreender a palavra e seguir a palavra, né? Essa bem, como eu disse, bem resumidamente, seria uma forma da gente poder dizer: eu estou semeando para Deus, né? Eu estou fazendo aquilo que Deus me ordenou para fazer, eu estou fazendo aquilo que Deus me orientou para fazer. Então, no primeiro versículo, no versículo 7, a gente já vê ele dando diretamente esse indicativo: pois aquilo que o homem semear, isso ele também colherá, tá? Então, aquela regra direta, né? Eu vou colher aquilo que eu plantei. Se eu quero algo para minha vida, eu preciso plantar isso na minha vida, né? Se eu quero atenção, eu preciso semear atenção, né? Se eu quero, enfim, aquilo que eu desejo para minha vida, eu preciso semear, eu preciso plantar, para que eu possa colher isso no futuro, né? O que nós vemos, infelizmente, muito o que nós vemos é pessoas muitas vezes querendo algo, querendo colher uma coisa que ela não tem plantado, né? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu até poderia dizer assim, isso infelizmente não vai acontecer, mas não é infelizmente, né? Porque na verdade é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Se eu quero colher algo, eu preciso plantar para que eu possa colher. Versículo 8 diz assim: opção. E quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aqui nós temos então é quase que uma repetição do versículo 7, porque ele basicamente está dizendo isso: aquilo que você plantar você vai colher. Só que aqui ele já está dando uma diretriz, ele já está dando alguns indicativos. Olha, se você está plantando coisas para que você colha para a sua própria carne, o que seria a carne? São os nossos desejos, né? Desejos humanos, né? Desejos carnais. E você vai colher corrupção, ou seja, você tá plantando para a sua própria morte, ok? Então não é um bom plantio, não é muito aconselhável você fazer isso, tá bom? Então, e aí ele vai dizer: agora, se você plantar, né, se você semear para o Espírito, do Espírito você vai colher vida eterna, né? Então, o que eu gostaria, o que eu já gostaria, assim, antes da gente partir para a segunda parte, o que eu já gostaria de dizer para você? Semeie coisas que você vai colher eternamente. Semeie coisas que você não vai colher momentaneamente, né? Faça plantio que vão te gerar não apenas bons frutos, mas frutos eternos, de coisas que você vai colher para toda a eternidade. Não estou dizendo assim que você vai colher aqui, mas para o Espírito. E como ele diz aqui, se você plantar, se você semear para o Espírito, do Espírito você colherá a vida eterna. Ele está dizendo que a sua colheita, ela vai ser para toda a eternidade. Ou seja, você vai começar a colher aqui e você vai continuar colhendo para a eternidade, né? Então, já é um excelente indicativo vamos plantar pensando na vida eterna, vamos plantar pensando na eternidade, né? Se tem uma coisa que a gente tem feito ultimamente, aliás, eu espero que todos nós estejamos fazendo isso, é repensando aquilo que nós temos feito, é repensando as nossas atitudes, é repensando a nossa vida, repensando as nossas prioridades, repensando os nossos projetos, né? Eu estive pensando assim, né? Tantos projetos, né, que pessoas têm corrido, e com tudo isso que aconteceu, de repente, olha, o projeto vai por água abaixo, né? De repente o projeto vai por água abaixo, não vale mais nada, né? Tantas coisas aí enormes, imensas, fechados, não é verdade? E se a gente observar tudo aquilo que é plantado, tudo aquilo que é semeado para a eternidade, não sofreu prejuízo nenhum, absolutamente nenhum. Né? Tudo aquilo que foi semeado, tudo aquilo que foi projetado para a eternidade, para a vida eterna, para o céu, não sofreu prejuízo nenhum. Então, se você quer saber quem não teve absolutamente nenhum prejuízo com toda essa pandemia, foi o céu. O céu não teve nenhum prejuízo.
tá? Porque tudo aquilo que é semeado para a eternidade não tem prejuízo, não perde, só ganha. Amém? Espero que você creia nisso, né? E agora, tudo aquilo que é semeado para a vida momentânea, para a vida carnal, para os desejos da carne, isso traz prejuízo, né? Como ele diz aqui no texto, você colhe corrupção para a carne, né? E isso é um prejuízo enorme para você. É muito mais do que um prejuízo de saúde, é muito mais do que um prejuízo financeiro, é muito mais do que qualquer outro prejuízo. É morte, né? De morte, inferno, né? Morte, vida eterna, né? E aí não tem retorno, não tem volta, não tem o que fazer depois, né? Então, o que nós temos semeado, né? Qual é a semente? Nós temos nos atentado à semente que nós temos plantado, né? Presta atenção, né? Se até agora você não tinha parado para refletir ainda, por favor, comece a refletir, né? O que você tem investido, né? Como você tem investido, né? Qual é a semente que você tem investido, tá? Que você tem plantado, que você tem semeado, né? A gente sempre fala assim, nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, né? Mas nós cremos firmemente que Deus é um Deus galardoador, que é um Deus presenteador, né? Que é um Deus de promessas e que Deus quer nos abençoar e Ele quer nos fazer prosperar, né? E a palavra de Deus é clara quando diz que quanto mais nós semeamos para o reino, mais temos. Quanto mais nós semeamos para o reino, mais nós colhemos para a nossa própria vida. É incrível isso, né? É bem aquele texto bíblico que diz assim, se você quer viver, você precisa morrer primeiro, né? Você precisa matar a sua carne, você precisa morrer primeiro para que você possa viver. Então, a princípio parece algo ruim, a princípio parece um prejuízo para a minha vida, mas não é. Quando eu entender que na verdade é um investimento que eu estou fazendo, que eu vou colher muito mais no futuro. Entende? Então preste atenção à semente que você tem semeado, ok? E a segunda parte é entendendo, tá? Qual é a semente que eu preciso semear? Essa é a primeira parte, tá? A primeira parte é entenda qual é a semente que você tem semeado e entenda qual é a semente que você precisa semear, tá ok? Escolha bem a semente, tá? Faça um bom plantio. Plante, semeie para o reino, semeia onde você de fato vai ter uma boa colheita, onde você de fato vai colher coisas que serão boas para você e serão boas para outras pessoas. Serão boas para você agora e serão boas para você eternamente, porque você vai colher aqui e você também vai colher para a eternidade, para a sua vida eterna, para a sua vida com Deus no céu, ok? Essa é a primeira parte. Preste atenção na semente. Qual é a semente que você tem usado para semear? Amém? Segunda parte. Nós vamos abrir lá em 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 6 e 7. 6, 7, 8, na verdade, tá? Carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Amém? Olha que texto maravilhoso.
E uma das coisas que eu mais gosto nesse texto é exatamente como Paulo começa, né? Ele diz assim: e isto afirmo. E isto afirmo. Tá ok? Então ele está afirmando. Aquele que semeia pouco também vai colher pouco. O que semeia muito vai colher muito. E aí ele vai dizer assim: cada um contribua segundo tiver proposto em seu coração, né? Isso muitas vezes é uma desculpa usada por algumas pessoas dizendo assim: não adianta eu querer fazer muito ou eu dar muito por coração, né? Só que é o seguinte, o que ele está querendo dizer é: cada um faça segundo você propôs no seu coração. Não é segundo você sentiu no seu coração. Tem uma diferença absurda, tá? De sentir para propor, tá? Ele não disse assim, semeie conforme você sentiu no seu coração. Ele disse assim, semeie conforme você propôs em seu coração. Ou seja, você que propõe a semeadura. Deus, muitas vezes, ele toca no nosso coração. Faça isso, sirva naquilo, dê aquilo, invista naquilo, né? E então, eu preciso ouvir a voz de Deus, entender o chamado de Deus para semear e então fazer uma proposta. Entenderam? Eu preciso propor. E conforme eu proponho em meu coração, eu faço. Então, aquele que semeia pouco vai colher pouco, aquele que semeia muito vai colher muito. Então é uma lógica bíblica de que enquanto mais eu semear, mais eu vou colher. É uma lógica bíblica que, como nós vimos no início da mensagem, é também uma lógica natural, é uma lógica da natureza. Eu sempre vou colher muito mais do que aquilo que eu plantei, né? Então eu preciso propor isso em meu coração. Eu proponho em meu coração, eu vou semear, eu vou investir, né? Já falamos sobre investir e semear a semente correta, né? Agora nessa segunda parte, a gente está se atentando ao poder desse investimento, ao poder dessa colheita. Afinal de contas, o título da mensagem é Colheita Farta, né? E se nós estamos falando sobre termos uma colheita farta, nós também estamos falando sobre fazermos. Quanto maior for o plantio que eu fizer, e lembrando, plantar para o Espírito. No Espírito, semear no Espírito. Lembra que a gente viu lá no livro de Gálatas. Se eu semeio no Espírito, eu colho para a vida eterna, né? Ou seja, a minha colheita, ela não só vai ser farta, como ela vai ser abençoada. A minha colheita não só vai ser farta, como ela vai ser abençoada. Amém? É necessário trabalho para plantar. Não é fácil plantar, tá? Se você nunca lidou com plantio, pergunta para quem já lidou. Você vai com certeza ouvir deles que não é fácil plantar, né? Dá trabalho plantar, né? Mas pergunta se não vale a pena. Pergunta para qualquer pessoa que trabalha com plantio se não vale a pena plantar, né? Depois que você vê o resultado, depois que você vê a sua colheita, né? Então, nós vemos essas diferenças na nossa vida e nós percebemos o quão vantajoso é, muitas vezes, nós termos trabalho, né? O trabalho dá trabalho, né? Mas a recompensa ela sempre se mostra favorável, né? Quando nós recebemos a recompensa, ou seja, quando nós temos a colheita, nós percebemos como valeu a pena o esforço, né? Muitas vezes é fácil a gente olhar para a vida de outra pessoa e dizer assim, olha lá, né? A pessoa tá bem, tem isso, tem aquilo, é abençoada, né? Só que a gente muitas vezes não vê o esforço que a pessoa teve para estar daquele jeito, né? E muitas vezes nós não estamos nos esforçando
para alcançarmos nada, só que a gente prefere ficar olhando a vida do outro e comentando a vida do outro, né? Então é necessário que nós façamos o nosso próprio esforço, né? A, a salvação ela é individual, né? O plantio, a semeadura, ela não precisa ser individual, mas precisa que cada esforço, né? Mas é necessário o esforço de cada pessoa, de cada indivíduo dentro do seu próprio plantio. Amém? Cada um precisa fazer a sua semeadura, cada um precisa semear, cada um precisa investir, né, a sua vida. Cada um precisa investir a sua vida para que possa, no futuro, para que possa depois colher e ter uma colheita abençoada, ter uma colheita farta. Amém? Amém. Só para a gente fechar, não se esqueça. Semear não é uma opção se eu quero colher. Tá bom? Se eu quero colher, semear não é uma opção. Eu preciso. É necessário. Não existe colheita sem semear. Tá bom? Mas a colheita, ela sempre vai ser maior do que o plantio. Pode ter certeza disso. Dá trabalho, não é fácil. Nós temos que esperar, porque entre plantar e colher leva o tempo necessário, mas com certeza vai valer a pena. Amém? E que todos nós possamos ter colheitas na nossa vida. Se nós soubermos investir, se nós investirmos no lugar certo, nas coisas certas, nós com certeza teremos colheitas muito fartas. Amém? Deus abençoe muito você. Em nome de Jesus, feche os teus olhos.